Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Você sabe que aqui dentro desse canal nós trazemos profissionais da saúde levando informação, trazendo, né, informação importante, informação de alto nível por médicos, outros especialistas de outras áreas, mas hoje eu estou aqui recebendo um médico, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gustavo Hor. Obrigado, doutor. Prazer é todo meu pelo convite, obrigado, viu? Vai ser bem legal esse bate-papo aqui. Tem vários temas dentro da tua área da oftalmologia que estão aí em alta. Bastante coisa. Né? Muita coisa bacana. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer. E vamos levar conteúdo, vamos levar informação, né? Com certeza. Para as pessoas que estão aí nos seguindo. Eu queria saber já de antemão, começando aqui o nosso bate-papo, como é que foi a escolha pela oftalmologia? Como é que isso aconteceu na sua vida? Rapaz, olha, a maioria das pessoas, você conversar com o médico, demora um pouco para escolher a especialidade. Oftalmologia é uma especialidade muito restrita, muito nichada, então é difícil alguém que fala que quer, ainda mais só se tiver um familiar, alguma coisa assim. Eu sou o primeiro médico da família e eu, desde pequeno, eu quis oftalmologia. Ninguém acredita. Então, peraí, então. Você já queria ser médico e já sabia que queria ser oftalmologista. Tá. Já. Independente de qualquer coisa. Qualquer fosse o caminho para ser oftalmo, eu já sabia que eu queria. Eu gostava muito de medicina também, já gostava das duas áreas e acaba que anda junto, né? E também já sabia que eu queria retina. Já sabia, então. Eu entrei na faculdade sabendo que eu ia fazer medicina, depois eu ia fazer oftalmologia, depois eu ia fazer retina. Puxa vida, hein, cara? Tipo assim, já estava bem pré-determinado já. Já. E isso tipo, sempre te acompanhou essa fase, essa coisa da determinação, então, dessa coisa? Sim, eu sempre fui muito certeiro nas coisas que eu queria. Lógico que a gente muda de opinião no caminho, algumas coisas, mas sempre fui muito determinado pro que eu quero, ir atrás e descobrir o caminho, conversar com pessoas que tinham experiências semelhantes, que tinham uma história de sucesso ali. E durante a faculdade, assim, em nenhum momento você pensou uma outra especialidade, deu aquela pontinha de dúvida ali? Dúvida não. Eu acho medicina fascinante, eu acho que tem especialidades maravilhosas. Eu gosto muito da parte de oncologia, hematologia, emergência, eu gosto foge bastante do oftalmo, mas gosto, acho interessantíssimo, mas já estava predeterminado ali a oftalmologia mesmo. Meu sonho, minha realização pessoal era isso. E aí você foi em busca? Fui em busca. E doutor, assim, faz quanto tempo aí já? Conta um pouco dessa fase aí que você, desde a formação, depois essa parte que você fez aí da busca pela oftalmologia, faz quanto tempo já? Quanto tempo foi isso? Então, são 6 anos de medicina, logo depois eu já entrei na residência, né? Eu fiz medicina em Bragança Paulista, depois residência no Hospital Redentor aqui em Rio Preto, depois eu fiz um fellow de retina com um doutor Cardio lá em Araraquara, no CRESEP, né? Que sem referência, ensino e pesquisa. E foi tudo um seguidinho do outro mesmo. Já saí, foi bem... E nesse meio tempo, trabalhando também, fazendo essa... Sempre correndo. Sempre correndo muito. Que essa vida do médico, depois que se forma, não é fácil, né, doutor? Não, nem na residência. Na residência tem os plantões da residência também, fora a parte de estudos, né? Você não tá trabalhando, você tá estudando. Quando você não tá em um dos dois, você tá dormindo. Então... É o dia a dia, né? É o dia a dia. Faz parte. Doutor, assim, antes da gente entrar na oftalmologia geral e depois partir para a retina, eu queria abordar um tema que está bem em alta, né? Até porque é um caso que aconteceu com uma filha de um famoso, né? Que infelizmente, né, aconteceu com um cara muito bacana que eu considero um dos caras mais legais que passou pela televisão brasileira, na minha opinião, né? Que é o Thiago Leifert, que é um cara que mudou, né, a concepção daquela parte de apresentação, né, desde o esporte, depois ele acabou apresentando Big Brother, quer dizer, um cara, na minha opinião, versátil. Um dos caras mais legais que teve na TV, né, é a minha opinião pessoal, né? Concordo. E infelizmente, né, a filha dele foi diagnosticada com um retinoblastoma. E ele agora encampou uma campanha, né? Ele tomou frente de uma campanha. Isso. Falando da importância de ser feito, do que pode ser feito, né, para que a criança seja diagnosticada o mais rápido possível. Queria que você falasse sobre esse tema, porque é um tema que tá em alta, né, por conta do Thiago ter feito
tomado frente com relação a isso, né? Ele é uma pessoa importante, ele sabe disso, e eu acho que ele está fazendo o que é correto, né? De levar esse assunto, levar essa informação, né? Fala um pouquinho dessa doença. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, o Thiago e a esposa dele, né, descobriram a doença da filha ainda que um pouco mais tarde do que a gente aconselha. Mas assim, ele conta na história dele, né, que ele começou a reparar algumas coisas, aí conversou com a esposa, aí talvez pudesse ser encanação dos dois, ficaram meio na dúvida, depois insistiu, acabou levando e teve o diagnóstico, infelizmente, do retinoblastoma. Ela tem nos 2 olhos, é um quadro bem avançado, e está em tratamento. Ele usou muito bem a voz pública dele para trazer visão, né? Trazer um foco nesse tema tão importante. O retinoblastoma é um tumor, raro, tá? Mas é um tumor ocular. E o ideal da gente buscar esse diagnóstico é sempre no primeiro ano de vida. Não só esse diagnóstico, tá? Qualquer recomendação geral. A consulta oftalmológica dentro do primeiro ano de vida. Por quê? Dentre os problemas de visão que a gente pode ter, o retinoblastoma é só mais um deles. Mais um problema grave. É um dos poucos casos de doença ocular que pode levar à morte, por exemplo. Que não é uma coisa muito comum na oftalmologia, mas realmente é de suma importância esse diagnóstico, tá? Entre outras coisas também, né? Tem as leucocorias, que são as doenças que deixam o olhinho branquinho. Há cerca, se não salvo engano, uns 15 anos atrás, virou uma lei no Brasil, a gente fazer o teste do olhinho. E o teste do olhinho ele vai fazer isso. Ele vai ver se o reflexo está vermelho ou está esbranquiçado. Quem faz isso é o pediatra, logo depois do nascimento ali. Ele não vai dar um diagnóstico de tumor, de retinoblastoma. As pessoas geralmente confundem um pouco isso. O teste no olhinho significa isso. Não é sempre assim, tá? A opacidade disso pode gerar uma série de outros diagnósticos. Por exemplo, uveites, catarata congênita, retinoblastoma em si, enfim, uma série de outras coisas. E existem outras opacificações do olho que podem também ser diagnosticadas nisso. Então, o Thiago, através desse problema de retinoblastoma, através dele incentivar a busca, não é do diagnóstico de retinoblastoma, ele mesmo fala, levem seus filhos ao oftalmologista o quanto antes. Meu filho tem 2, 3 anos, já passou o período. Leva, não tem problema, você não está fazendo mal. O máximo pode acontecer, ele tem uma saúde impecável, e tá ótimo. O programa retorno dali 1, 2 anos. Tá ótimo, perfeito. Consulta de rotina. Consulta de rotina. Mas se a gente tem a chance de conseguir fazer um diagnóstico precoce, é fundamental. A visão da criança desenvolve até os 7, 8 anos. O cérebro aprende a enxergar o que o olho da criança vê até essa idade. Tudo que você deixar de conseguir cuidar, melhorar, otimizar nesse período, você vai perder na vida adulta. O cérebro, ele cessa, ele fecha ali. 7, 8 anos acabou. É isso que aprendeu. Então, o diagnóstico precoce consegue, às vezes, reverter cegueiras que poderiam ser reversíveis e depois de certo tempo não vai ter uma melhora desse déficit. E no caso da Lua, né, que é a filha dele, né, ela não tem metástase, ou seja, então isso não foi... Porque existem casos que a pessoa vem a falecer, né? Sim. Por conta quando há uma metástase, né? E no caso dela, essa doença está sendo, digamos, ainda ela está passível de ter um bom prognóstico, né? Da melhor forma possível, né? Sim. Se eu não estou errado, um olhinho dela já está com um prognóstico bem ruinzinho, está focando mais no outro olho. Então, assim, a gente tem vários objetivos com isso, né? Então, primeiro, principal, preservação da vida. Sim. E também, aí já em segundo plano, preservação da visão do globo ocular. É o segundo momento, né? É o segundo momento. Lógico que a gente sempre está buscando tudo junto ao mesmo tempo. Só que prioritário, lógico, a vida para você poder usufruir da visão. Legal. O que fica muito claro é que as pessoas precisam buscar um médico, né, ali naquele, né, procura, ele falou, vai no oftalmo, viu? É até legal o vídeo dele, né? Vai no oftalmo, você fala, vai no oftalmo. Não importa, vai no oftalmo. Vai no oftalmo, é isso aí, é a melhor forma, né? Porque a gente às vezes pensa que é só, que aí nós vamos já entrar na oftalmologia geral, que às vezes, não estou enxergando tão bem, será que eu preciso de óculos? Quer dizer, aquela consulta teoricamente mais normal, porque não é uma coisa assim que a gente vê, lógico, outras doenças, doença do estômago, doença do pulmão, doença do coração e talvez uma doença grave no olho não é algo assim tão buscado, né? E por isso a importância de se buscar, né, a ajuda de um profissional. Por exemplo, no caso do próprio glaucoma, ele é uma doença totalmente silenciosa. Exato. E você só pega num exame com alguém que é oftalmologista, não tem jeito, né, doutor? Então hoje dentro da oftalmologia geral,
quais são, quando vocês são mais acionados aí no dia a dia, as doenças que são mais assim diagnosticadas e os tratamentos mais normais do dia a dia? Disparado a necessidade de óculos. Disparado. 70% das consultas é da baixa de visão por óculos. Que, pessoal, não é um negócio que não é importante, tá? Uma pessoa que tem um déficit visual de 5 graus de miopia é uma pessoa que ela tem quase uma cegueira legal ali. Você muda a vida dessa pessoa com grau. Ela consegue dirigir, ela consegue cozinhar, ela consegue fazer as coisas dela, ela consegue ler, ela consegue fazer tudo. Então, é uma coisa mais boba, não é uma super doença ali, um retinoblastoma, que você consegue mudar a vida da pessoa. Outras doenças, o glaucoma é uma coisa que aparece bastante pra gente suspeitas de glaucoma, tem um caso de glaucoma na família, estou preocupada, vi algum vizinho, alguma coisa que tem, e vai lá para checar, realmente vai ver, tem ali uma escavação aumentada, tem uma pressão elevada do olho, a gente dá com abordagem diagnóstica, né, para triar certinho, ver qual que é o tipo de glaucoma, para a gente saber quais as opções que a gente vai ter para tratar, e depois, conseguinte, o tratamento. Outros problemas, diabetes, hipertensão, que geram problemas na retina, que aí já é mais a minha área, que, por exemplo, pode dar sangramentos na retina, pode dar inchaço na retina, né, edema, que a gente fala. Sim. E são coisas que são muito severas. Ou você está falando do olho, coisas silenciosas. O olho tem algumas coisas que ele conta para o paciente que está mal, mas tem muita coisa que ele não conta. E os danos sofridos pelo olho geralmente são permanentes. Por isso que a gente fala essa consulta rotineira, mas eu estou bem. Perfeito. Vá ao oftalmologista. Por quê? Tem muitas doenças que são silenciosas e causam agravos permanentes. E quando você vai perceber os sintomas, como por exemplo o caso do glaucoma, quando a pessoa consegue perceber alguma coisa, já está percebendo a restrição do campo visual. Em vez de enxergar aqui, igual a gente está aqui, eu consigo ver até as paredes, até a parte da produção aqui, ela vê esse centro. E é tão devagar que ela não percebe. Ela começa a perceber quando isso altera, prejudica o dia a dia dela, começa a trombar nas coisas, começa a bater o retrovisor do carro, nos outros carros. E aí a gente pega. E às vezes pode ser tarde demais para se ter um... Aí já nunca vai ser tarde demais, que simplesmente vai ter alguma coisa para oferecer para a pessoa. Mas você vai ter um dano severo que a gente não consegue voltar atrás. Eu achei legal da forma que você falou, porque quando o olho não avisa, por exemplo, quando o olho avisa, conjuntivite, o olho avisou. Avisou. Uma alergia, o olho avisou. Né? E quando não avisa? Essa que é a questão, né? Exatamente. Por isso a consulta de rotina é fundamental, né? Exatamente. Perfeito. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa assim, a pessoa pode falar assim, estou com dor no olho, existe isso? Existe. E como é? E quando é? E do que seria essa dor no olho? Nossa, tem milhares de opções que a gente pode trabalhar. Mas a principal, olho seco. Tá. Especialmente na nossa região, que é seca e quente. Então, assim, olho seco disparado é a maior causa de dor no olho que traz pra gente. Por quê? Com esse tempo seco, com muito calor, a água evapora mais rápido. Sim. E se a pessoa tem uma lágrima um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais aquosa, essa lágrima vai evaporar mais rápido. Ela não vai conseguir hidratar e proteger a superfície ocular do ambiente externo, de oxigênio, de ar, de poeira. Isso vai gerar dor. Começa como se fossem microfissuras. Eu brinco com os pacientes e falo, sabe quando aparece uma imagem daquele terreno seco, cheio de rachaduras? Imagina isso microscopicamente na superfície do olho. A desidratação, a evaporação da lágrima é isso. Você pegar uma lágrima, botar aqui no topo e botar uma gotinha de água e você esfregar, você vai perceber que a lágrima é um pouquinho mais oleosa. Então ela tem essa função mesmo de proteção e lubrificação. E aí isso gera questão de... A falta disso... De dor, olho seco, pode gerar desde esse incômodo leve a uma ceratite até mesmo uma úlcera. Entendi. Que é uma evolução mais grave disso, que pode inclusive até levar à cegueira. Tá. Então, importante sempre a gente... Na dúvida, vai. Então, é isso que a pessoa tem que ficar... Eu acho que é o seguinte, a pessoa observou alguma coisa um pouco estranha, né? Sentiu alguma coisa... E hoje tem acesso tão fácil, né, doutor? De buscar ajuda, né? Hoje, São José do Rio Preto é uma referência em oftalmologia, né? Hoje, quer dizer, no Brasil nós estamos falando, porque hoje tem grandes centros, onde você mesmo fez a sua residência, o HO... É uma das maiores potências, né? Hoje tem equipamento de última geração ali, tudo, né? Outros lugares aqui também, né? Hoje o Rio Preto é uma... atrai muitos profissionais bons aqui. É um dos motivos que eu não gostaria de ir embora. Aqui a gente tem sempre muita novidade, mais acesso à tecnologia, para importar equipamentos é mais fácil.
A gente tem um acesso de mão de obra, de manutenção. Então, assim, é próximo de São Paulo. Então, aqui a gente consegue trazer coisas de São Paulo e dos Estados Unidos que ficam par a par. Não tem diferença. A gente consegue trazer ao estado da arte. E falando um pouco dos casos de doenças na retina, né? Explica um pouco o que é a retina, a importância da retina na nossa visão e quais as doenças assim mais frequentes aí que podem, digamos assim, ser prejudicial na visão dos pacientes. Certo. A retina é a parte do olho responsável pela visão mesmo. O olho tem diversas partes que são responsáveis por várias outras coisas. A manutenção do olho, o foco do olho, da imagem externa no fundo do olho. A retina é o que o pessoal fala de fundo do olho. Tá? Uhum. Ela fica na parte interna. Ela é extremamente fina, transparente, muitíssimo delicada. Ela, na verdade, ela é uma extensão do tecido cerebral. Quando ela é formada, ela é um tecido nervoso. Então, é um tecido nervoso especializado. Ele é extremamente rico em neurotransmissores, em células ultra-especializadas para fazer a visão. Por isso que a retina é tão delicada e tão sensível. Todo agravo, mas a maior parte dos agravos feitos nela geram uma consequência sequelar. Por exemplo, você tem um AVC. A parte do cérebro sofre o AVC, ela não consegue regenerar. A mesma coisa a retina. Tá. Então, ela é responsável pela visão. Ela fica bem no fundo do olho, a luz é focada ali. As principais doenças da retina que a gente vê no dia a dia, tá? Para a população geral. A gente tem um índice alto de pessoas com diabetes, pressão alta. Então, retinopatia hipertensiva e retinopatia diabética. São duas doenças que conseguem causar grande severidade. Assim. A retinopatia diabética é a maior parte das consultas do retinólogo hoje em dia. Acompanhado disso, a gente tem a DMRI. O que é isso? É a degeneração macular relacionada à idade. Ela mesma já fala. Pessoal idoso, tá? Acontece que, assim como eu falo para os pacientes também, assim como o joelho envelhece, cansa, a coluna já não é mais a mesma, a retina também não. Ela perde, com o passar dos anos, um pouco da capacidade de fazer a própria higiene dela. Assim como a gente tem nossas necessidades fisiológicas, a retina, as células também têm. As células têm excreção. Então, aí o corpo vai lá e limpa isso. A retina começa a perder essa capacidade, começa a acumular coisas que não eram para ter nela. Isso gera uma inflamação, morte celular e especialmente na mácula. O que é a mácula? A mácula é a parte principal da retina. É a parte que enxerga detalhes. Quando eu olho para o seu rosto, eu estou usando a minha mácula. Eu vejo os detalhes do óculos, do fone, os fios de cabelo. Tudo isso é a mácula. E a DMRI atinge especialmente essa parte. Entendi. Outras doenças, a gente tem as oclusões vasculares, que esse caso é mais específico, vai te causar uma perda mais súbita de visão, que você vai, estava fazendo esporte, estava correndo, estava descansando, estava estudando, de repente algo aconteceu, uma parte da minha visão ficou opaca. A parte da oclusão. Aí nessa parte a gente trabalha bastante junto com o pessoal da cardiovascular. Provavelmente algum evento trombótico, algum trombo pegou e ocluiu um pedacinho da retina. Seria um infarto da retina. Um AVC é um infarto do cérebro. O coração a gente chama de infarto mesmo pela convenção, mas nada mais é um trombo que para ali, entope e para de ir sangue para esse lugar. Outras doenças tem as distrofias de retina, que é mais ligada à parte genética, que a gente pode pegar desde crianças até adultos, mais nessa parte de crianças, jovens, assim, jovens adultos, que vai pegar mais, que é uma infinidade de doenças. O mais comum que o pessoal às vezes conhece assim, um pouquinho é a retinose pigmentar, que ela vai causar uma baixa de visão noturna importante, e também a baixa de visão e uma restrição do campo também, imitando um pouco o glaucoma nessa parte. Ele começa a centralizar, ele começa a perder periferia e perder visão noturna. Doutor, eu assisti um filme uma vez daquele cantor famoso, Andrea Bocelli. Sim. Ele sofreu um deslocamento, né, de retina e depois, lógico, infelizmente, ele ficou cego, né? Isso. Como é que isso é uma coisa que pode acontecer, né? É uma coisa que... como é que é esse deslocamento de retina e quais são os tratamentos que existem? Se existe algum tipo de tratamento? Existe, vários. Né? Como é que é isso?
Então, o descolamento de retina também é uma doença importante, talvez uma doença muito lembrada também, não tão frequente contra essas ações que eu estou falando, mas também muito relevante. O descolamento de retina pode acontecer em diversos graus, por assim dizer, em diversos graus de severidade, ali, o tanto que descola, o quanto que descola. A retina, o fundo do olho, ele é uma parte convexa, né? Ele é assim. A retina é coladinha, bem fininha, bem colada aqui. Se tiver qualquer abalo, por exemplo, um trauma, que pode causar um rasgo, o vítreo, que é a gelatina que fica dentro do olho, pode acabar adentrando por ali e dissecando, afastando essa retina de onde ela está colada. Ela é colada de uma forma muito frágil, mas muito bem colada, porque tem essa gelatina que empurra ela para ficar no lugar. Então, tudo ali está bem organizado. Qualquer mudança nisso pode causar esse descolamento. Pessoas míopes, automíopes, com altos graus de miopia. O olho do míope ele é maior do que o normal. Por que acontece isso? Durante o desenvolvimento, o olho está crescendo e cresce um pouco demais. Só que a retina é a mesma. Então, ela começa a ser, de certa forma, esticada, esgarçada ali. E ela já é fina e delicada. E na periferia dela, esse esgarçamento é igual você pegar um lençol velho e esticar, ele vai começar a fazer pequenas roturas, pequenos buracos. E são áreas muito, muito frágeis. Se você mexer em qualquer coisa, ela acaba terminando de rasgar. E essa gelatina do fundo do olho, com o passar dos anos, ela vai ficando mais liquefeita. Ela não é tão gelatinosa mais, ela começa a ficar mais líquida, ela começa a permear. Ela começa a abrir mais esses buracos e começa a entrar por baixo e, de novo, descolar essa retina. Dependendo de onde for esse descolamento e o tamanho dele, a gente tem outras coisas para fazer. Nos descolamentos pequenos, que são restritos à parte periférica, ou lugar que você está lá na consulta de rotina, que nem paciente meu pouco tempo atrás, veio para a consulta para fazer uma lente de contato. Falei, tá bom, vamos lá, tá tudo bem, chegando 100%, tá ótimo, vamos mapear a retina, vamos ver. Vamos. Tinha uma rotura imensa na periferia de um olho dele, do olho esquerdo, se eu não estou errado. A gente pegou, o que a gente faz para evitar que essa rotura seja permeada pelo vítrea? A gente vai e faz um laser em volta dela. É semelhante, fazer uma analogia ali, a uma solda. Você vai e faz diversos pontinhos ali que seguram a retina naquele lugar, e por mais que o vítreo queira entrar e descolar, ele não vai conseguir, tá? E não necessariamente tendo já descolado, então você consegue fazer uma forma preventiva. Vamos dizer assim, tinha uma rachadura. Isso. Bem assim. Isso. Uma rachadurinha, uma roturinha ali, um buraquinho. É um buraquinho mesmo. Um buraquinho que fica, a gente vai lá e circula em volta dele. E cauteriza ali, fica do jeito que tá. Se tiver ali, né, associado a isso, um pequeno descolamento de retina, uma parte periférica que não afeta tanto a visão, a gente também consegue circundar a parte que está descolada para evitar desse líquido conseguir terminar de empurrar a retina para fora. Outras coisas. A diabetes é um grande fator de descolamento de retina. Quando ela fica muito avançada durante muito tempo, ela começa a criar novos vasos, porque a retina falta sangue na diabetes. E o corpo fica desesperado por oxigênio. O oxigênio é vida. Ele vai lá e cria novos vasos para tentar alimentar essa retina a qualquer custo. Só que esses novos vasos são muito defeituosos. Eles acabam grudando na retina, formando uma rede de fibra, e ela acaba contraindo. Quando ela contrai, ela puxa onde ela está grudada, que é a retina que ele tenta alimentar de forma completamente desordenada, sem sucesso. E quando ele puxa, ele causa descolamento de retina tracional, que a gente fala, que é muito, muito comum na diabetes e geralmente muito severo. Pode acontecer também. Pode acontecer também. Para evitar de chegar nessa parte de descolamento de retina tracional, dessa diabetes com esses novos vasos, que são neovasos, a gente também lança a mão do laser. Só que aí não é mais para circundar, e sim para tirar essa parte de retina que está muito doente, fazendo produzir esses fatores que levam à produção de novos vasos. Doutor, no caso das doenças de retina, é possível, assim, a pessoa... Como é que ela tem? Quais os sintomas? Porque eu penso o seguinte... no glaucoma ele é invisível, certo? Certo. No caso da retina, existe alguma coisa... eu acredito que é mais palpável, é isso mesmo? Os sintomas são mais palpáveis? São mais palpáveis em casos mais avançados. Tá. Por exemplo, na diabetes, de novo, um paciente com uma diabetes mais elevada, ele pode ter um edema de retina, um edema de mácula, edema macular diabético, que chama, que é na parte central da visão, tô olhando para você, de repente, de uns dias para cá, seu rosto não está mais tão definido. Começa a ficar embaçado, tem que começar a te olhar de lado para tentar ver um pouco de definição. O meio está ruim. Quando você tem sintomas assim, pode ser uma série de doenças, mas vai ser muito provavelmente a retina. Tá. Tem uma doença muito... que aparece muito no consultório também, que é
Coloretina pode ter esterose central, que é uma doença ligada mais à indivíduo de sexo masculino, perfil tipo A, que a gente fala, que é aquele cara que é estressado. Estressado, muito energético, muito café, dorme pouco. Não precisa ser necessariamente homem, mulher também, a gente vê muito mais comum em homem, por causa da parte hormonal de ser mais irritado, mais estressado. Isso acaba fazendo que, por algum motivo, que a gente não tem muito essa parte muito detalhada ainda, um vasinho comece a vazar líquido bem embaixo da parte que a gente enxerga. E aí isso vai gerar todo um inchaço, mas tem uma série de tratamentos novos aí, revolucionários, para tratar isso. Tem muito lugar que não trata. Onde eu fiz meu fellow de retina era um dos poucos lugares no Brasil, para não falar no mundo, que conseguem tratar isso. A gente lançava mão de algumas medicações mais específicas, conseguia fazer uma manipulação de algumas fórmulas, a gente consegue fazer um laser muito específico, que é uma coisa ultra especializada, que é um laser que não danifica a retina e estimula o EPR, que é uma parte que sustenta a retina, que é responsável pela manutenção da retina. Então a gente estimula ela. Ela fica mais saudável de certa forma e ajuda a absorver esse líquido. Entendi. E em casos mais severos, a gente consegue até fazer vou inventar aqui uma palavra, uma microfotocoagulação. Já é uma coisa pequena, delicada. A gente faz uma coisa mais delicada ainda. A ponto da hora que a gente vai fazer, a gente segura a respiração para conseguir ter o foco preciso, em nanômetros o foco. Faz uma apneia ali. Faz uma apneia, respira, controla ali junto com a respiração do paciente, faz o laser nessa região e para a cada respiração do paciente. Isso aí você vai pegando com os anos, mas é bem legal, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive. Mas é extremamente desafiador. Doutor, assim, hoje, por exemplo, fica muito claro que a retina é uma coisa que te move, porque realmente, digamos, dentro da oftalmologia, ela é uma coisa muito importante. Não que as outras não sejam, né? Mas, mas é uma coisa assim, que requer muito mais estudo, muito mais evolução, muito mais, né? Eu não posso concordar muito porque os meus colegas vão me matar quando eu sair daqui. Vai ter essa rixa aí. Não, mas sim, eu concordo. É uma área, todas as áreas da medicina como um todo, mas assim, é uma área que requer muito estudo e dedicação. Muito legal. Mesmo. Sim, desfazer das outras, mas realmente é um negócio absurdo. Não, também, lógico, hoje nós temos aí grandes nomes em Rio Preto que fazem catarata, né? Outras doenças também que não são, né? Que requerem muito cuidado também, né? São importantes. São importantes, né? Mas eu percebo que na casa que a retina, o que a gente percebe é que quando tem uma doença focada na retina, ela pode evoluir muito mais rápido para uma sequela ou até uma cegueira, né? Sim, com certeza. Por exemplo, uma doença de córnea. Você consegue lançar mão nos piores casos de um transplante, por exemplo. Você pega uma catarata muito severa, você consegue operar esse cara resolver. Na retina, principalmente de retina, você consegue operar e às vezes resolver alguma coisa. Mas assim, repetindo, a retina não tolera muito agravo. Ainda que você opere, seja um exímio cirurgião de retina, a gente também conta com como essa retina vai responder. Então, ela é mais delicada mesmo, ela não tolera erros, ela não tolera espera, ela não tolera nada. Ela doente é um inimigo feroz, mas eu sou terrivelmente apaixonado, fascinado pela retina, eu acho maravilhoso. Legal. Doutor, eu vou fazer só uma curiosidade, né? Já que nós estamos falando também bastante de oftalmologia, né? Quem usa óculos muito tempo, né? Todas as pessoas que usam óculos, elas podem usar lente de contato, sim ou não? Não. Depende muito da saúde da sua córnea. Por exemplo, né? A lente de contato, ela ajuda muito na visão. Eu falo que ela é excelente em tudo que ela se propõe, pro bem e pro mal. Ela amplia o campo de visão, ela te dá uma definição maior. Se você tiver uma miopia, você consegue usar até um grau menor. Compensação, lamento um pouco a hipermetropia. E se você se adaptar bem, ela é muito favorável para você em vários termos. A noção de espaço melhora muito, é maravilhoso. Mas, por um exemplo, se você for um usuário de lente de contato, está com uma conjuntivite, se por um acaso nadou com a lente de contato, está com uma úlcera, ela com certeza vai te ajudar a piorar muito se você fizer o uso concomitante. E entenda, a lente de contato é ótimo. Eu prescrevo, não uso porque eu não consigo, mas o uso correto dela vai muito bem, o uso inadequado vai muito mal para você.
E córneas doentes, que tem poucas células de endotélio, que tem uma dificuldade de oxigenação, essa lente de contato ela vai dificultar um pouquinho mais isso. Porque uma córnea saudável tolera fácil, essa córnea doente já não aguenta. Ela já está com essa falta de oxigênio ali, já está com essa fragilidade celular, e a lente de contato vem e acaba piorando um pouquinho mais. Uma coisa que ela não vai conseguir sustentar de uma forma viável. Entendi. Entendeu? Doutor, outra coisa assim que eu acho muito legal as pessoas saberem, né? Por que a gente chega nos 40 anos, você tá bem, até os 39. Hoje você fez aniversário de 40 anos, você fala, caramba, bagunçou minha vida aqui, não tô enxergando, né? Sim. É lógico, não é justamente, mas após os 40 anos, porque comigo aconteceu próximo. Isso. Eu nunca usei óculos minha vida inteira, quer dizer, mas depois dos 40 ali, comecei... Né? Aqui, ó, tem um livro que é do meu amigo Dr. Carlos Euri, que a gente estava até falando aqui, ó. Eu tava, na verdade, eu tava com o braço curto, né? Sim, eu tava aqui, o braço. Eu tava fazendo esse movimento aqui para poder ler, né? Aí você começa a ter dificuldade. Por que isso? Isso é uma coisa que acontece ao longo do tempo mesmo, pela idade? Fala um pouquinho disso, que eu acho que deve ser uma procura frequente no seu consultório, né? Muito frequente. A quantidade de pacientes novos com 40, 41 anos é grande. É muito história parecida com a sua. Nunca usei óculos, de repente, não consigo ver de perto. A pessoa às vezes até sabe, porque tem um esposo, a esposa que tem isso daí, ou não vem desesperada. Isso chama presbiopia. O pessoal geralmente chama vista cansada. Com o passar da idade, geralmente, da parte dos 40 anos, a gente tem um músculo dentro do olho que ele faz a contração e o relaxamento do cristalino. O cristalino é uma lente dentro do olho que ela dá o foco. Então, se eu estico ou aperto ele vai dar um foco melhor. Uhum. A partir dos 40 anos, esse músculo fica um pouco mais fraco. Então, ele não consegue mais te dar aquela amplitude de grau que você precisaria ter para conseguir enxergar uma coisa de perto. É meio contraditório, mas para a gente chegar de perto, precisa de mais grau do que precisa chegar de longe. Tá? Por uma questão de física. Uhum. Quanto maior o foco, mais próximo do foco, maior a necessidade de grau. E aí ele perde essa elasticidade. Tanto o músculo quanto o cristalino, as fibras ali começam a dar uma leve enrijecida. E aí você perde esse poder de dar o foco aqui na frente. Começa geralmente com 1 grau e vai até 2,5, 3. Isso vai aumentando, tá? Começa com 40, vai estabilizar entre os 55, 60 anos. Você vai ver que Tô enrolado então ainda. A cada 2 anos sobe no 0,25 ali. Doutor, e assim, aproveitando que você está aqui, não posso deixar são perguntas importantes. Como é que é o objetivo? É a informação que salva, né? Perfeito. E não é todo dia que a gente consegue ter um médico aqui que está dentro da área, que é uma área importante da oftalmologia, né? Então a gente precisa levar a informação. Estamos aqui para isso. Eu queria que você falasse dessa questão que já faz parte do nosso dia a dia, é praticamente irreversível, que é a utilização dos smartphones, né, dos nossos telefones, isso inclusive para as crianças também. O que pode acontecer, né, com esse tipo de luz que, né, hoje, e computador também. Fala um pouco desse perigo. Sim. Né, desse tipo de luz, dessa coisa, que o smartphone hoje, quer dizer, eu vejo muitas pessoas assistindo TV, né? Série. Sim, pelo Netflix, né? Amazon. Tudo pelo celular. Isso. Fala um pouco do perigo disso no dia a dia. Então, nosso mundo hoje em dia é muito mais de perto, né? Nossas salas são menores, nossos locais de trabalho geralmente são menores, a gente trabalha muito mais em tela, é muito mais dependente de computador e tecnologia para trabalhar. Quando não é tela, você trabalha com WhatsApp, uma rede social, você trabalha atendendo algum cliente, alguma coisa, então... E aí você está sempre nas telas. Aí quando você resolve descansar, você senta de lado, abre o seu Instagram, abre qualquer rede social, abre um livro para ler, uma série para assistir, você de novo continua na tela, seja no celular, computador, televisão, enfim. Muito se fala da luz azul, que pode gerar um dano na retina, que é prejudicial na causa do comprimento de onda. Toda a ideia faz muito sentido mesmo, tá? E a gente sempre bateu muito forte nessa linha de pesquisa, sem ainda ter os resultados precisos. Agora está saindo uma série de resultados que está falando que não é tão bem assim, pelo menos por enquanto. Por que por enquanto? A gente está pesquisando com diversas faixas etárias, só que assim, esse interesse pela luz azul no dano no olho é uma coisa relativamente recente. Então, nossa exposição a telas aumentou muito.
e aumentou muito para todas as faixas etárias. Quando a gente começou esse estudo, a gente tinha uma exposição maior para o pessoal adulto jovem, que trabalhava e tal. Aí depois de uns tempos, de uns 10 anos para cá, a exposição para as crianças aumentou demais. Sim. E o pessoal acima de 60 está muito mais versátil em tecnologia, então eles usam muito mais. Então a gente não tem um estudo tão perspicaz e tão a longo prazo para todas as faixas etárias. O que eu quero dizer? Eu tenho um estudo que eu peguei uma criança de 5 anos, eu acompanhei ela por 30, ou acompanhei ela por 70 anos e vi que quando ela usou muito na infância, mas na vida adulta ela maneirou, causou um déficit visual mais tardiamente. Ou, por exemplo, é mais perigoso o idoso usar a tela porque a retina dele é mais frágil, então ela não tolera tanto o agravo da luz azul. Não sei. A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que essa ideia que a gente tinha no geral, que a gente usa lente de filtro azul e tal, talvez não seja um dano tão grande quanto a gente acreditava. Apesar do conforto, isso estudo é comprovado, que é maior. Eu mesmo, minha lente tem filtro azul. Sim. Se por um acaso algum dia, daqui 40 anos, tiver um super estudo que estudou durante 60 anos todo mundo, de 15, 20 anos para trás, mais 40 para frente, descobrir que a luz azul é nociva, eu vou estar protegido. Pelo sim, pelo não, além do conforto. Tá? O conforto é muito grande. Isso é possível hoje, né? Sim. E esse conforto faz você piscar mais, ter mais habilidade de piscar, isso hidrata mais a córnea também. É uma coisa. Outra coisa, de novo, partindo desse princípio que o nosso mundo é mais perto. A gente passa mais tempo fechado, inclusive restrito à luz solar. Tudo que a gente não usa, atrofia, deixa de fazer sentido para o nosso corpo. Tá? A visão de longe não é diferente. Se você pegar, qual a última vez que você olhou para uma distância maior que 30 metros, por mais, sei lá, 20 segundos? Hoje eu não olhei. Eu tô olhando, pensando aqui, focado, né? Não tem. Não se tem. Você, no máximo, estiver dirigindo, mas você já encurta ali, vai ver um painel, vai ver o carro aqui, olha o retrovisor. A gente não tem mais distâncias grandes. Ah, não, meu filho vai brincar na rua. É um conglomerado de casas, é um prédio aqui, é difícil, tá? E a tela é um vilão grande que ele vai te puxar muito para perto. Então, esse uso excessivo da visão de perto, só do mundo de perto, a falta da visão de longe, ele tende a fazer uma miopização do olho. O que é isso? Aumentar o grau de miopia. Tá? Estudos recentíssimos mostram que a exposição à luz solar diminui o índice de miopia. População de zona rural, por exemplo, eles têm uma miopia menor. Eles não usam tanto óculos, as crianças não usam tanto óculos assim, tá? Falando mais da parte das crianças. Locais onde as estações do ano são muito bem definidas, que você tem um verão ensolarado, inverno que neva, que faz frio, que chove, a gente vê uma alteração, uma oscilação, ainda que discreta, do grau da pessoa de acordo com a estação do ano. Na estação de verão de sol, a pessoa tem uma tendência de diminuir, sei lá, 0,6 de miopia, acho que era isso, eu não estou errado. E na estação de inverno, de frio, chuva, que você fica mais recluso, que você não tem tanta exposição ao sol, aumentava um pouquinho. Entendi. Pô, legal, doutor. Poxa, é tanto assunto bacana, né? Sim. Eu acho que a gente conseguiu aqui falar um pouco da oftalmologia geral, falamos da retina, falamos de algumas curiosidades também. Sim. Né? Acho que foi bem bacana, é uma especialidade muito jóia. E obrigado, viu, você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são uma empresa maravilhosa, vocês têm um alcance incrível, vocês têm uma proposta incrível. É um prazer, é tudo meu. Uma coisa é verdade, sabe, doutor? A gente, ao longo do tempo, né, a gente vem investindo muito nisso, né? A gente acredita no profissional da saúde, a gente trabalha em prol dele, né? Hoje, assim, quando a gente começa a trabalhar com um profissional, com um médico aqui, eu fico muito feliz, por exemplo, eu estou vendo com você aqui, que você tem conhecimento. Isso é muito bom, porque leva informação que salva. Exato. Né? E isso, o nosso DNA é esse. Exato. Sabe? Então, assim, quando a gente consegue conectar o paciente com um profissional assim, esse é o nosso propósito, fazer essa conexão, né? De poder salvar uma vida, salvar uma visão, de você, né? De ter resultado. Trazer mais qualidade de vida. Eu falo para meus pacientes, não é proposital, mas é real isso. Eu falo para eles, informação é o melhor remédio. Mas disparado. O paciente que sabe o que tem, que entende o que tem, que entende o porquê que ele está sentindo o que ele está sentindo, por que ele está numa consulta com um cara, que é um oftalmologista que é cheio de coisa estranha, cheio de máquina, por que eu estou passando o tratamento para ele? Esse cara vai se sair melhor.
Se você entende o que está acontecendo com você, quais são os próximos passos, o que levou a isso, qual que é o teu prognóstico, o que é isso, quais são as suas chances, o que a gente consegue fazer, quais são os planos, vai ser a melhor terapia dele, disparado. Muito bom. Pessoal, tive o prazer de levar hoje esse conteúdo de alto nível aqui com o Dr. Gustavo Rohr, ele que é oftalmologista e esteve aqui comigo. Foi um conteúdo muito bacana, a gente falou de vários temas. Nós vamos deixar o Instagram depois do doutor aqui, caso alguém queira mandar um direct para ele, entrar em contato, seguir, ver os lugares que ele atende. Tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos lá. Legal, doutor? Legal. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Boa noite.